Depois do cancelamento do jogo de ontem, a seleção argentina já retornou para Buenos Aires. E você vai ver também. 4 estados aplicaram doses dos lotes da Coronavac suspensos pela Anvisa. A cidade de São Paulo começou a vacinar adolescentes de 12 a 14 anos. 7 milhões de pessoas ainda precisam realizar a prova de vida do INSS. Paralimpíadas de Tóquio terminam com o melhor desempenho do Brasil na história dos Jogos. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. Um incêndio atingiu a sede do Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza. De acordo com os bombeiros, as chamas começaram na madrugada no almoxarifado do órgão. No local havia material combustível, como papel e madeira, o que facilita a propagação do incêndio, que tomou grandes proporções. O fogo atingiu 2 andares do prédio, mas já foi controlado e ninguém ficou ferido. As secretarias de saúde de pelo menos 13 estados e do Distrito Federal disseram que receberam e distribuíram aos municípios vacinas da Coronavac dos lotes suspensos pela Anvisa. E 4 desses estados confirmaram que parte das doses foi aplicada. A Anvisa suspendeu a distribuição e a aplicação de pelo menos 25 lotes da vacina Coronavac envasados em uma fábrica na China, ainda não certificada pela Agência Reguladora Brasileira para o Serviço. Ao menos 13 estados e o Distrito Federal distribuíram as doses suspensas aos municípios. Em 4 desses estados, parte da vacina já foi aplicada. São eles Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Outros 9 estados e o Distrito Federal confirmaram que receberam vacinas dos lotes suspensos sem informar se houve aplicação. Entre eles estão Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Acre, Roraima, Mato Grosso, Sergipe e Pernambuco. Mais de 12.113.000 doses da Coronavac foram envasadas na fábrica não inspecionada pela Anvisa. Essas doses estão suspensas pelo prazo de 90 dias. Neste período, a agência vai avaliar o trabalho da fábrica para entender se a qualidade, a segurança e a eficácia das vacinas enviadas podem estar comprometidas. Segundo o Instituto Butantan, as vacinas envasadas na fábrica não certificada não oferecem riscos à população. As doses passaram pelo processo de controle de qualidade do Butantan. A cidade de São Paulo começou a vacinar hoje adolescentes de 12 a 14 anos. Também já está sendo aplicada a dose de reforço em idosos com mais de 90 anos. A cidade de São Paulo começou a vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos de idade sem comorbidades ou deficiência física permanente. Esse grupo é estimado em 360 mil adolescentes. Para os jovens, o imunizante da Pfizer é o único liberado até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsável no ato da vacinação. No caso de impossibilidade desse acompanhamento, é preciso ir com um adulto e apresentar autorização assinada por um responsável. Também nesta segunda, começou a vacinação com a dose de reforço para idosos acima de 90 anos, um grupo estimado em 52 mil pessoas. A imunização desse grupo deve acontecer até o dia 12 de setembro. O governo do estado informou que os idosos podem tomar a dose que estiver disponível e garantiu que os lotes da Coronavac usados estão aprovados pela Anvisa. O governo paulista afirmou que o Plano Estadual de Imunização contra a Covid tem convicção da segurança e eficácia da Coronavac. A Prefeitura da capital afirmou que vai priorizar o uso da Pfizer após receber um novo lote do imunizante do Ministério da Saúde, o que deve ocorrer no dia 15 de setembro. Equipes das UBSs devem vacinar pacientes acamados em casas e instituições para idosos, assim como a população indígena aldeada na cidade de São Paulo. Os idosos com mais de 60 anos também já podem fazer a inscrição nas UBSs para receber as doses remanescentes, a chamada xepa. Vale para quem tomou a segunda dose há mais de 6 meses na capital. Para isso, é preciso apresentar o comprovante de vacinação com o ciclo vacinal completo, documento com foto e comprovante de residência. A cidade de Serrana, no interior paulista, já começou a vacinação de idosos com a terceira dose da Coronavac. 5 mil moradores com mais de 60 anos vão receber o reforço.
A dose de reforço para a população de 60 anos ou mais acontece antes que os dados do estudo de efetividade da Coronavac em toda a população tenham sido publicados. Serrana serviu como campo de pesquisa para um estudo do Instituto Butantan para a vacinação em massa da população adulta com a Coronavac. O reforço do imunizante é oferecido no estado a todas as pessoas acima de 60 anos ou imunossuprimidas, devido a uma queda de proteção constatada para esse público e em razão dos novos riscos de disseminação da variante Delta. No caso do município do interior paulista, a terceira dose vai funcionar também para o acompanhamento do Projeto S, que ocorreu entre fevereiro e abril desse ano. O estudo imunizou 98% da população adulta da cidade nesse período. Com a imunização em massa, houve quedas de 95% nas mortes, 86% nas internações e 80% em casos sintomáticos da Covid-19. O projeto concluiu também que ter 75% da população com o esquema vacinal completo permite que a pandemia seja controlada. O ex-deputado Roberto Jefferson passou a noite no Hospital Samaritano Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava preso no presídio Pedrolino Erling de Oliveira, no complexo penitenciário de Jericinó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a transferência do ex-deputado Roberto Jefferson para o hospital no sábado. A prisão preventiva do presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro foi mantida com a determinação de que ele permaneça monitorado no hospital e não receba visitas. Na decisão, o ministro reconheceu a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, diante de um quadro de infecção urinária com dores na lombar e de 2 atendimentos no pronto-socorro do complexo de Jericinó. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que uma equipe da Unidade de Monitoração Eletrônica instalou a tornozeleira eletrônica e Jefferson foi levado em uma ambulância para o Hospital Samaritano do Rio, com um acompanhamento da Polícia Federal. Roberto Jefferson foi preso no dia 13 de agosto pela Polícia Federal. O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. A prisão foi justificada após publicações nas redes sociais de supostos ataques de Jefferson aos ministros da Corte e ao Estado Democrático de Direito. O Ministério da Agricultura confirmou 2 casos de vaca louca no Brasil. O gado não chegou a ser comercializado e por isso não existe risco para a população. Um caso foi em um frigorífico de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e o outro em Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos não estão relacionados à ingestão de alimentos contaminados. A exportação de carne para a China foi suspensa. O Talibã anunciou hoje que capturou por completo o Vale de Panjshir, região onde se concentravam as últimas forças de resistência do Afeganistão. Uma operação para sufocar a resistência concentrada na região montanhosa perto de Cabul teve início após a vitória fulminante talibã sobre as tropas governamentais em agosto e a retirada americana do país na semana passada, que pôs fim a 20 anos de guerra. Na madrugada de segunda-feira, a Frente Nacional de Resistência reconheceu muitas baixas em combates durante o fim de semana e pediu um cessar-fogo. A resistência anti-talibã é formada por milícias e militares do derrotado exército afegão. Após o anúncio da conquista de Panjshir, os talibãs convocaram ex-integrantes das forças de segurança afegãs a aderir ao novo regime e advertiram contra qualquer tipo de insurgência contra seu poder. No domingo, os voos no aeroporto da capital afegã foram retomados uma semana após encerrar as operações de evacuação americanas. 3 semanas após a conquista da capital Cabul, o Talibã ainda não anunciou um novo governo, mas seu líder disse que antes vai ser anunciado um sistema interino que permita mudanças no novo regime que toma o poder no Afeganistão. Depois do intervalo, você vai ver que 7 milhões de pessoas ainda precisam fazer a prova de vida do INSS. Até já! e 14 no horário de Brasília. Mais de 7 milhões de beneficiários do INSS devem realizar a prova de vida para evitar o bloqueio do valor.
O aposentado e pensionista deve seguir o calendário de vencimento conforme a data de aniversário. Cerca de 7 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social devem ficar atentos ao prazo para a realização da prova de vida. Segundo o órgão, desde o ano passado, quase 29 milhões de pessoas, de um total de 36 milhões, já comprovaram que estão vivas para continuar recebendo a aposentadoria, pensão ou auxílios. A prova de vida deve ser feita todos os anos para evitar fraudes nos benefícios nas agências bancárias e do INSS. Basta ir à agência bancária portando um documento com foto, comprovante de residência e cartão do banco em que tem conta. Para quem já foi cadastrado, a comprovação pode ser realizada também por biometria facial nos aplicativos Meu INSS e meugov.br. Quem tem o vencimento em setembro e outubro de 2020 tem até o último dia deste mês para realizar o procedimento. Já os segurados com vencimento em novembro e dezembro devem provar vida até 31 de outubro. A média de mortes por Covid segue caindo no Brasil, com números próximos aos registrados em dezembro do ano passado. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 266 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o total é de 583.628 vítimas. O país somou mais 12.915 novos infectados. Já são mais de 20 milhões e 890 mil contaminações desde o início da pandemia. A média de mortes caiu mais uma vez em 7 dias seguidos e é de 617 óbitos diários. Esse é o menor número desde 28 de dezembro, quando o indicador apontava 611 óbitos diários. A média móvel de novos casos está em 21.281 e também marca o menor registro desde 10 de novembro, quando chegou a 19.142 infecções por dia. Na avaliação da pandemia por regiões, somente 3 estados registraram alta nas mortes: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Roraima. Já em estabilidade estão 7 unidades da federação. E 17 estados registram queda nos óbitos: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 2 estados não atualizaram os dados: Minas Gerais e Pernambuco. Mais de 201 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil e mais de 395 mil doses foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 134 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, o que equivale a 63% da população. E mais de 66 milhões e 900 mil tomaram a segunda dose, o que representa 31,4% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose é São Paulo, com 74% da população. O Rio Grande do Sul vem atrás com 67,3% dos habitantes com a primeira dose. Mato Grosso do Sul continua na frente em população totalmente imunizada, 46,5%. Uma caravana com cerca de 400 migrantes, a maioria da América Central, foi dispersada por guardas no sul do México. O grupo tentava chegar à fronteira com os Estados Unidos. O México dispersou uma nova caravana de migrantes neste domingo. O grupo de cerca de 400 pessoas, em sua maioria centro-americanos, tentava chegar à fronteira com os Estados Unidos, mas a Guarda Nacional os impediu de entrar no estado de Chiapas, no sul do país. Algumas pessoas foram detidas, enquanto outras conseguiram correr para a cidade de Ixtla. A quarta caravana, formada em uma semana, havia partido, como as demais, da cidade de Tapachula, na fronteira com a Guatemala. O grupo acusa as autoridades mexicanas de não lhes darem documentos de imigração para permanecerem legalmente no país. Estamos em Tapachula há cerca de 4 meses e não consigo documentos nem nada, não temos casa, comida, não temos nada. Também há muito racismo. Ativistas e agências da ONU que acompanhavam a caravana denunciaram o uso excessivo da força por agentes mexicanos. Esta semana, 2 funcionários do Instituto Nacional de Imigração foram suspensos por terem espancado um migrante. O rei do futebol, Pelé, está internado há 6 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Inicialmente, a assessoria de imprensa do ex-jogador, de 80 anos, informou que ele havia dado entrada na unidade para fazer exames de rotina, mas foi detectado um problema de saúde ainda não divulgado pelo hospital e ele permaneceu internado. O jogo Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo durou só 6 minutos. A Anvisa interrompeu a partida porque 4 jogadores argentinos não cumpriram a quarentena obrigatória para quem vem da Inglaterra. A Agência de Vigilância Sanitária diz que os atletas não informaram que estiveram no país europeu. Após o adiamento da partida de ontem, a seleção argentina retornou para Buenos Aires. A seleção argentina chegou em Buenos Aires ainda na noite de domingo após autoridades sanitárias brasileiras interromperem um jogo em que a Albiceleste enfrentaria o Brasil pelas eliminatórias sul-americanas. Os 4 jogadores deportados desembarcaram junto ao grupo que incluía o astro Lionel Messi e família e partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo. Como dijo Messi, lo mismo dijo Scaloni, hace 3 días... Como disseram Messi e Scaloni, eles estão no Brasil há 3, 4 dias e o país não fez nada contra os que vieram da Inglaterra. Eu não entendo por que suspenderam o jogo. Não entendo por que fizeram isso. O desembarque argentino ocorreu após mais de 2 horas da delegação argentina se refugiar no vestiário. Já a seleção brasileira, com Neymar no comando, realizou um treino na Arena Neoquímica depois que o confronto das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Argentina foi suspenso logo após o início, quando a polêmica sobre os protocolos da Covid-19 começou. Autoridades sanitárias alegaram que 4 jogadores argentinos vindos do Reino Unido não cumpriram uma quarentena prevista em lei para viajantes. A Anvisa informou que o goleiro Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovanni Lo Celso e Christian Romero, que atuam na Premier League, não declararam que estiveram na Inglaterra há menos de 14 dias. A equipe chegou à metrópole brasileira vinda de Caracas na manhã de sexta-feira para disputar as eliminatórias para o Qatar 2022. A Anvisa diz que tentou isolar os atletas ainda no sábado. Os 4 jogadores prestaram depoimento no aeroporto de Guarulhos ontem antes de serem liberados. Ainda não foi definido se haverá outro jogo. A FIFA, que organiza a Copa do Mundo, disse que lamenta o ocorrido e que vai avaliar o caso. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio terminaram com o melhor desempenho do Brasil na competição. O Estádio Olímpico de Tóquio foi iluminado com um show de fogos para marcar o fim dos Jogos Paralímpicos. Esta edição foi a melhor para os atletas brasileiros, que voltam para casa com 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 30 de prata e 30 de bronze. Não tenho dúvidas de que esta foi a edição mais importante dos Jogos Paralímpicos por causa da pandemia e porque demos voz a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com deficiência por meio das atuações dos mais incríveis atletas com deficiência. Das medalhas para os paratletas brasileiros, 3 foram conquistadas pelo nadador Daniel Dias, que carregou a bandeira do país na cerimônia de encerramento dos Jogos. Daniel entra para a história como o maior medalhista paralímpico brasileiro após 27 pódios. Os próximos Jogos Paralímpicos serão realizados em Paris em 2024. Vamos ver como é que terminou o quadro de medalhas das Paralimpíadas de Tóquio. Os jogos terminam com a China na primeira posição. 96 medalhas de ouro, 60 de prata, 51 de bronze, 207 no total. Grã-Bretanha teve menos da metade das medalhas de ouro, 41. Na terceira posição, os Estados Unidos com 37, seguidos ali de perto pelo Comitê Paralímpico Russo com 36 de ouro. O Brasil, com sua melhor participação em Paralimpíadas, ficou em sétimo, 22 de ouro, 20 de prata, 30 de bronze, 72 no total. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem um museu de antiguidades com verdadeiras relíquias e algumas você pode comprar. Para quem gosta de história, é um prato cheio de conhecimento. O relógio Cuco é da década de 40 e funciona perfeitamente. Esta é uma das milhares de peças adquiridas pelo Gilberto, um analista de sistemas que aposentou depois de trabalhar anos em usinas nucleares no Rio de Janeiro. É peça a perder de vista. Passei a visitar todas as feiras, algumas lojas antiquários, né? E comprando ali ou aqui, acolá, enfim, quando eu vi estava com muita coisa e aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou montar um museu
para que as pessoas possam conhecer a história, né, de peças e objetos antigos, né, o que foi o Brasil, o que foi o mundo, afinal de contas, né, os outros países. O antiquário e museu funcionam na casa do próprio Gilberto, na Vila Carvalho, em Campo Grande. Na parte externa, já tem uma mostra para atiçar a curiosidade do que tem lá dentro, como estes lampiões a querosene e esta máquina de moer café. Na parte do museu, uma grande mesa com vários exemplares de máquinas de escrever, como estas raridades. Essa aqui é da Hamilton, né, Heimblick, né, de 1895. Essa aqui é uma Gungta, e também a pessoa posicionava a letra aqui, apertava aqui o teclado para ela funcionar. Essa aqui é uma corona, muito cobiçada por colecionadores e não falta nos museus. Ela é uma das primeiras máquinas dobrável para compactar, né, e poder carregar na maleta. Muito bonita. Essa daqui é uma italiana, está entre as 5 mais bonitas do mundo, a Hermes 3000. Essa daqui é uma máquina de 1924, uma Mignon AEG alemã. Aqui a pessoa posicionava a letra, aqui não. E ali você percebe que gerava para posicionar, para a pessoa poder, aqui, através disso aqui, né, bater na folha. Na parte do museu, tudo é por seção. São telefones de diferentes épocas e países de fabricação. Aparelho para registro de imagens, como este lambe-lambe. Relógios, televisores, ventiladores, geladeira da década de 30 e em pleno funcionamento. Rádios de vários tamanhos. Tem ainda modelos pequenos que eram carregados no bolso. Este instrumento com globo é um astrolábio. Foi utilizado pelos portugueses no descobrimento, né, de terras, né? Então eles faziam os estudos, né, através do astrolábio, né? Ele se move todo, né? Aqui, ó, fazendo a posição da Terra, né? Então isso aí era feito por eles, ó. A peça mais antiga do Museu do Gilberto é uma máquina registradora suíça de 1880. Esta está à venda e pode ser adquirida por R$300. Este outro objeto é um taxímetro. Capelinha, para ser usado nos táxis, né? Nas corridas, ó, bandeira 1, bandeira 2, que do mês de dezembro é bandeira 2 direto, né? 13º dos caras. E ficava afixado no painel do carro. Toda esta rica história nacional e mundial pode ser visitada e algumas peças compradas. A casa está aberta a qualquer momento, a qualquer hora, o museu, né? E que vai receber as pessoas de braços abertos, né? Para poder expandir o conhecimento de todas as pessoas. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Daniela Parisi. Tchau, boa tarde.